Está escrito assim em Lucas capítulo 8, versículo de número 41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. Chegando-o por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo todos fora, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que se lhe desse de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Nós sabemos já como base que o que nós buscamos extrair do texto é o que nós podemos esperar de Jesus e o que Jesus espera de nós. E no momento em que Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, ele foi surpreendido, entre aspas, por uma mulher com um fluxo de sangue. E o engraçado é que a filha de Jairo tinha 12 anos. E a mulher sofria um fluxo de sangue há 12 anos. A menina era quase morta. A mulher, se continuasse perdendo sangue, também iria morrer. Com isso, eu aprendo que enquanto Jairo estava indo em direção a Jesus buscar por um milagre, outra mulher entrou na frente e Jesus permitiu que uma lição fosse percebida nesse cenário. O quê? Que ainda que você pense que a sua vida está difícil em alguma área, Deus ele vai sempre permitir, ele vai esperar de você, porque a gente quer saber o que Jesus espera de nós. Ele espera que você tenha a consciência de que você não é a única pessoa que está sofrendo. Você não é a única pessoa que está passando raiva em alguma situação. Você não é a única pessoa que está passando um aperto. Você não é a única pessoa que está com uma dificuldade. Porque enquanto Jairo foi até Jesus, o coração dele era: eu tenho uma filha, ela é única, eu tenho um problema, vou até Jesus para resolver. E nós, por causa da nossa o amor que nós temos pelos nossos, a gente cai na tentação, às vezes, de achar que o mundo das pessoas está uma maravilha e o nosso está, de alguma maneira, ruim. Parece que há uma perseguição acontecendo só com a gente. Parece que o diabo está se levantando só contra nós. Parece que o aperto financeiro só acontece na nossa casa. Mas, às vezes, Deus ele permite chegar ao nosso conhecimento, à luta de outras pessoas, para você entender que não é você que está sofrendo sozinho. Que Deus lá do céu, ele não pegou uma birra com você e falou: não, agora eu vou pegar no pé do fulano. Agora eu vou pegar no pé do ciclano. Porque se você entender que Deus está com um problema com você específico e o resto dos filhos todos ele está abençoando,
você vai acabar desenvolvendo um coração amargurado, pensando, poxa vida, todo mundo, Deus abençoa, abre porta, cura, liberta, prospera, e eu aqui sem ser atendido. E Deus, ele mostra através dessa história que enquanto Jairo estava correndo atrás do milagre para a filha dele, Jesus, uma outra mulher, estava correndo atrás de Jesus pelo seu próprio milagre. Com isso, com certeza, Jairo parou de pensar só na filha dele, depois ele voltou a pensar, mas naquele momento, ele parou de pensar na filha dele e começou a abrir o horizonte dele, para entender que nem só ele passava por tribulações. Então que você possa ter essa consciência, se alguma vez você cair na tentação de achar que você está sofrendo mais do que o restante dos crentes, de que você está sendo atacado pelo diabo acima da média, de que você está sendo de alguma maneira perseguido, né? Seja por pessoas, seja por espíritos, seja por maldições, é possível que seja verdade, mas saiba que ao lado da sua casa, um vizinho seu, aqui na igreja, alguém sentado do seu lado, pode estar passando por um problema igual ou pior. No caso da mulher, a menina ficou boa a vida inteira e passou mal ali no final dos 12 anos e então terminou, depois ali ela morreu. A mulher não, a mulher estava doente há 12 anos, ou seja, o problema de Jairo era de curto prazo. O problema da mulher era de longo prazo. Com isso, Jairo percebeu que o problema que ele tinha causou nele menos sofrimento do que o problema que aquela mulher tinha. E Deus, ele permite que isso aconteça muitas vezes, para que nós possamos parar de acreditar que alguma coisa, ou Deus, por algum capricho, ele está nos marcando. Fala, não, fulano de tal, agora eu vou pegar no pé dele. Eu vou marcar ele. Vou prover para todo mundo, não vou prover para ele. Vou curar todo mundo, não vou curar ele. Deus mostra para nós pessoas que estão com uma luta maior. Pessoas que estão com uma dificuldade maior. Jairo estava com a filha doente há poucos dias. Já ia morrer, mas não foi aquele período de sofrimento. A mulher de 12 anos, o que Jairo passou de felicidade, momentos bons e alegria com a filha dele, aquela mulher passou os 12 anos com o fluxo de sangue. Então, para você, muitas vezes, deixar de se queixar e de murmurar, dizendo que só você que não avança, só você que não consegue, só você que não é atendido, Deus pode permitir que seja alguém cruze o seu caminho e conte para você a luta que está passando. E você perceba que a pessoa está pior que você, está numa situação mais difícil que você, na verdade, tem motivos para agradecer, que você, na verdade, tem motivos para glorificar. Eu tenho certeza que talvez na hora que Jairo viu aquela situação e soube que ela estava naquela situação, há 12 anos ele pensou, poxa vida, o meu problema começou agora e a minha menina me dá alegria desde que nasceu, há 12 anos atrás. E essa mulher está sofrendo há 12 anos. O problema dela é maior que o meu. Detalhe, quando Jairo foi, a menina não tinha morrido. A menina morreu nesse intervalo que ele foi. Então ele não estava pensando ainda em termos de morte, ele estava pensando em termos de doença. E então, depois a menina morreu e nós sabemos o desfecho da história. Mas a lição que eu tiro desse ponto é que ainda que você pense que o mundo está te perseguindo, que Deus talvez está de marcação com você, tem sempre alguém em algum lugar do mundo, e às vezes perto de você, que está passando uma luta que você jamais trocaria pela sua. Que está passando uma dificuldade que você jamais trocaria pela sua. Tem gente que olha para a vida que nós estamos vendo hoje e o pedido de oração dele é, eu queria ter o que ele tem. E aquela pessoa que tem está dizendo, eu queria ter o que o outro tem. E na verdade as pessoas não param para entender que provações, elas vêm sobre todas as pessoas. Até se a pessoa for um cristão rico, Deus vai arrumar um jeito dele passar uma dificuldade. Por quê? Porque é na provação, é na dificuldade, é na hora que você passa por um aperto que você ora mais, que você busca mais, que você clama mais, que a sua fé é provada. Ninguém vai ficar sem passar por uma ou mais tribulações. Deus quer que todos os cristãos, eles venham terminar a sua vida aprovados para entrar no reino de Deus. Fala comigo assim, entrar no reino de Deus. Lá em Atos capítulo 14, 22, diz assim, confirmando o ânimo dos discípulos. Essas pessoas aqui eram de Jesus, sim ou não? Eles eram discípulos, eles eram de Jesus, sim ou não? Sim. E olha como é que confirmava o ânimo deles. Exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Então, se Deus quer que você entre no reino de Deus, Ele não pode te livrar de passar por tribulações. O que você tem que pedir não é para a tribulação passar. O que você tem que pedir é para que Deus te dê a sabedoria para sair dela como um vencedor. Porque sem a vitória não adianta sair da luta. Porque não adianta Deus está tendo uma luta que te humilha, e você não sai daquilo com o caráter quebrantado, com alguém que se humilha no sentido de se tornar humilde. Não adianta Deus parar a luta. Você continuou soberbo? Parar a luta não resolve, porque você morre e não entrará no reino de Deus. Se Deus não permitir que você seja muitas vezes provocado no seu ego, na sua personalidade, você não vai poder ver que você é ruim e então se arrepender e pedir Deus para te mudar. Então, às vezes, Deus coloca pessoas na sua vida para tirar o pior de você, para mostrar, né, para trazer para fora a pior coisa que você é. Na verdade, Deus não está fazendo isso porque Ele é mau. Ele está fazendo isso para que você perceba que você tem muito que melhorar. E quando você se arrepender, Ele vai te libertar. Mas as tribulações, elas são necessárias. E um consolo de Deus, que na verdade não era necessário, é você saber que geralmente, ou alguém longe ou perto de você, vai estar passando uma luta igual ou pior do que a sua. Tem gente orando hoje, dizendo, eu queria estar no lugar do fulano. Eu queria ter a família que o ciclano tem. E o ciclano está lá, às vezes, não achando que está bom a família dele. Às vezes está realmente com algum problema. Mas tem alguém dizendo, eu queria uma igual. Porque ele vê de fora, às vezes ele não vê as lutas, mas na cabeça dele, ele ora, falando, Deus, eu quero um casamento como o daquela irmã. Olha lá, ela tem um marido, ela tem as filhas, ela tem o filho. Ela não sabe das lutas que você passa. Mas na cabeça dela, ela pensa que o que você está vivendo seria um sonho. E na verdade, muitas vezes não é. Mas só para você refletir que tem gente querendo estar no lugar que você está. Tem pessoas querendo comer hoje a comida que você come. Tem pessoas querendo ter o conforto que você tem. E o que isso finaliza é, você precisa entender que a gratidão é a melhor saída para você vencer a amargura. Porque quando você é grato, você entende que, ainda que você esteja mal, você poderia estar muito pior. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você merecesse, todo mundo peca, Deus te dá o que você merece, você morreria. Mas se você está vivo, se você está comendo, se você está bebendo, se você tem saúde para caminhar, para vir na igreja, acredite, você tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. É lógico, você pode clamar, Jesus pode, mas não clame com aquele sentimento assim, só eu que estou com problema, só eu que passo luta no casamento, só eu que passo luta na vida sentimental. Tem gente que passa luta casado, tem gente que passa luta solteiro, tem gente que passa luta porque tem muito dinheiro e tem dívidas grandes e mexe com muito dinheiro e o aperto dele é com muito dinheiro. Tem gente que o aperto dele é com pouco dinheiro. Mas todos os cristãos, em alguma área, ele vai ter que ter um aperto. Ele vai ter que ser tratado e provado por Deus, porque sem tribulações ninguém entrará no reino de Deus. Então o que Jesus espera de nós? Que nós não acreditemos que é só nós que estamos sofrendo, que é só nós que não estamos tendo a resposta da oração atendida. Tem muita gente orando e Deus delongando a resposta. Por quê? Porque no caso daquela pessoa, tem coisas para serem feitas antes de atender a oração. E você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a última bolacha do pacote, porque no mundo inteiro tem muita gente. E geralmente Deus sempre te permite ver a gente que não percebe que tem alguém pior do que nós. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A segunda coisa que eu percebo nesse texto é que Jesus, ele foi tocado por uma multidão. Isso é no caminho da casa de Jairo. E ele foi tocado. Enquanto ele ia a multidão apertando, todo mundo tocava. Só que uma mulher tocou e fez com que saísse poder de Jesus. E então ele perguntou, quem me tocou? Para os discípulos foi uma pergunta absurda, porque eles disseram, a multidão te aperta. E você pergunta, quem te tocou? Só que no coração de Jesus a pergunta é, alguém me tocou de maneira diferente. Porque o toque da pessoa fez com que o poder saísse. Jesus não orou pela mulher. Ela tocou e o poder saiu. Com isso eu aprendo que tem certas atitudes que tocam Jesus. Tem coisas que tocam o sistema. Por exemplo, para o sistema do mundo, quem mais ganha dinheiro é o que é o bom. É o bem-aventurado. É o bacana, é o cobiçado. É aquele que todo mundo quer ser igual a ele. No mundo natural é quem mais ganha. No mundo espiritual de Jesus, o que toca Jesus é quem mais abençoa. Não é quem mais recebe, é quem mais libera.
Então, se você quer tocar Jesus, se você quer que Jesus fique tocado pela sua vida, não seja alguém que acha a melhor coisa a receber. Seja consciente de que melhor coisa é dar do que receber. No mundo natural, a pessoa que é a boa da história, o bom da história, é aquele que tem sempre uma resposta na ponta da língua e que jamais sai por baixo numa discussão. Isso toca as pessoas do mundo. Porque elas falam, nossa, o fulano é bom. Fulano de tal tem a resposta. Fulano de tal não leva desaforo para casa. Isso impressiona, isso toca as pessoas do mundo. Mas para Jesus, o que toca ele é você ter a humildade, a coragem de muitas vezes, sendo ali numa discussão, sabendo que você está certo, mas para manter a paz, você consegue engolir o sapo, você consegue engolir a afronta, você consegue deixar para lá. Isso sim toca Jesus. Você dá aquela resposta bem elaborada, não deixa Jesus, olha como ele é inteligente. Não, Jesus não fica tocado, não fica impressionado, não fica satisfeito, não fica dizendo bem-aventurado quando você dá aquela resposta felina, aquela resposta que mostra que você não abre mão da sua razão. Isso impressiona o mundo, isso toca o mundo. Mas se você quer tocar Jesus, muitas vezes você vai tocá-lo com o seu silêncio, você vai tocá-lo com a sua abnegação. Você vai negar a si mesmo e dizer, eu estou com a razão, mas eu prefiro ser feliz do que ter razão. Se eu continuar nessa discussão com fulano, com esse cônjuge, com esse filho, com essa pessoa, acerca disso, acerca de teologia, acerca de religião, acerca de política, se eu continuar discutindo, eu tenho clareza de que eu estou com a razão, mas eu vou perder essa amizade, o coração dessa pessoa vai fechar para mim, é melhor não discutir. Ela falou, eu simplesmente desconverso ali e mudo de assunto e deixo ela acreditando que ela está com a razão, mas não no sentido de mentir, mas no sentido de não ser aquela pessoa que ama estar com razão, que ama mostrar que sabe argumentar, que sabe provar que está certo. Muitos casamentos hoje estão destruídos porque um dos dois não teve a capacidade de deixar para lá quando estava com a razão, porque pensou, se eu estou com a razão, Jesus está comigo. E muitas vezes Jesus está com você e está te dizendo, deixa para lá, releva, perdoa. Quantas vezes? 70 vezes 7. Porque o perdão é muitas vezes mais produtivo do que a razão. Diga-se, o perdão é mais produtivo do que a razão. Razão é o quê? Pronto, ganhei. Disputei aqui, falei, provei que eu estou certo, ganhei. Muito raro a pessoa vai falar assim, tá bom, você está certo. A pessoa geralmente não vai falar isso, ainda que ela pense que você está certo. Porque tem aí por trás disso uma soberba. Mas isso toca Jesus. Você falar assim, eu estou certo, mas não vou me justificar. Estão falando de mim? Deus me justifica. O tempo vai mostrar a verdade. Eu vou fazer o certo. Está me tratando mal? Eu vou tratar bem. Na hora certa, Deus vai fazer a justiça por mim. Não vou fazer vingança com as próprias mãos. Não vou pagar o mal com o mal, porque quem me justifica é Deus. Você ir lá e se vingar é algo que toca, que impressiona o mundo. Mas você deixar Jesus cuidar das questões e você ser justificado por ele, não vingado, mas justificado por ele, essa fé, essa paciência, essa mansidão de deixar para lá, isso toca Jesus. Ser bravo não toca. Você ser uma pessoa que tem a palavra certa ali, né, que a resposta felina na ponta da língua, isso não toca Jesus. Isso é normal da nossa humanidade caída. Muitas vezes eu até acredito que o próprio diabo sopra na nossa mente a resposta. A ofensa que vai bater de frente com o que veio primeiro. E Deus está te dizendo, deixe para lá. Em muitas áreas da vida, você pode escolher tocar Jesus. Você pode impressionar Jesus, tipo assim, ganhar a aceitação de Jesus. Você quer a aceitação do mundo? É só você fazer o que eles acham que é certo. Uma mulher, quando ela tem um corpo bonito, o que impressiona o mundo? O que toca o mundo? Eles dizem assim, o que é bonito é para se mostrar. Mas se ela realmente mostrar, ela vai ganhar a atenção do mundo. Mas se ela, por amor a Deus, falar, não, eu escolho não mostrar, eu escolho a modéstia, eu escolho a decência, não vai tocar as pessoas, mas vai tocar o coração de Deus. E a Bíblia diz que vai chegar um dia em que Deus vai mostrar quem é que toca o coração dele e quem é que toca o coração do mundo. A Bíblia diz, e chegará o dia em que você vai ver a diferença entre o justo e o injusto, e o que serve a Deus e o que não serve. Escolha em cada situação você tocar Jesus. Ah, pastor, eu vou perder. Mas se Jesus ficar satisfeito, você ganhou. Perdeu dinheiro, mas ganhou. Perdeu reputação, mas ganhou.
Porque a Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama, toca ele, impressiona ele, preocupa em agradar ele. Isso é a característica de uma pessoa que vai entrar no reino de Deus. O terceiro ponto que Jesus espera de nós é que quando Jesus chegou, ele estava com 12 discípulos. Fala comigo assim, 12 discípulos. Todos os 12 foram escolhidos por Jesus. Todos, os 12, Judas, todos. Mas na hora de entrar para aquele ambiente, na hora de passar por aquela experiência, na hora de ter aquele momento, Jesus mostrou que é bom você saber filtrar, até entre aqueles que são de Deus. Porque não é porque a pessoa é de Deus que ela tem que estar com você em qualquer momento. Não é porque a pessoa é salva que ela tem que saber de tudo que você está vivendo, participar das suas vitórias, suas conquistas, porque tem gente que aceita ver você bem, mas não melhor que ele. Tem gente que aceita ver você, se você estiver abaixo, ele te ajuda a subir. Mas se ele perceber que você passou ele já olha para você de maneira diferente. Não estou dizendo que era o caso dos apóstolos, já estou trazendo aqui para o dia a dia. Então Jesus escolheu os 12, mas para essa experiência, ele disse, só vem comigo Pedro, Tiago e João. Diga comigo assim, Pedro, Tiago e João. E detalhe, em outras circunstâncias acontecia igual. Por quê? Porque em alguma coisa eles tinham diferente dos outros 9. A Bíblia não diz o quê? Mas Jesus deixou bem claro que quando no Monte da Transfiguração ele foi aparecer ali de maneira glorificada, estava lá Pedro, Tiago e João. No momento em que foi andar sobre as águas, era Pedro, não eram os dois. Pedro estava junto. Alguma coisa destacava eles da multidão. Então você precisa de Deus te dar graça para saber que nível de relacionamento e de intimidade que você dá para as pessoas que fazem parte da sua vida. Tem gente que é para ser colega. Tem gente que é para você cumprimentar na rua. Tem gente que você pode cumprimentar e levar para dentro de casa para ter uma refeição. Tem gente que se você levar, vai ter problema. Vai ver o que você tem, pode estar tudo bom. Se ela vê uma coisa ruim, ela sai e fala, não, na casa do fulano isso sim é ruim. Aí ela ouve ali uma fofoca, um problema que você está passando e espalha. Por quê? Porque ela não está pronta para ter esse nível de intimidade. Quem falha em dar para as pessoas o espaço correto, geralmente se arrepende. Se você deixar chegar próximo demais, quem deveria ficar de menos, você vai se arrepender. Porque as pessoas elas não sabem lidar com o acesso, se elas não estiverem preparadas. E detalhe, tem o contrário também. Tem gente que deveria receber mais acesso, mais reconhecimento, mais lugar na sua vida, mais voz ativa na sua vida. E você, muitas vezes, não dá para essa pessoa a voz que ela tinha que ter, o acesso que ela tinha que ter, a liberdade que ela tinha que ter para falar na sua vida. E por isso você também deixa de experimentar coisas boas da parte de Deus. Tanto por deixar pessoas erradas se aproximar demais, como por deixar que pessoas certas se aproximem de menos. Busque de Deus graça e sabedoria para entender qual é o lugar de cada pessoa na sua vida. E por último, para finalizar, a Bíblia diz que Jesus falou com os pais dela, dá-lhe de comer. Jesus entregou para os pais da menina, a menina ressuscitada, estava morta, entregou para eles ressuscitada e falou para ela, dá-lhe de comer. Com isso eu aprendo que você está encarregado de cuidar daquilo que Deus te deu. Eles tinham perdido a menina, já estava perdido. Jesus entregou para eles ressuscitado e disse, cuida dela, dá ela de comer, dá ela educação, dá ela comida, dá ela criação. Porque educação tem gente que pensa que é o professor que dá. Não, o professor ensina matemática e português. Educação quem dá é os pais. Quando o pai dá educação para o filho, ele está cuidando daquilo que Deus deu para ele. Se não cuidar, acontece duas coisas. Ou você é disciplinado por Deus, ou você perde aquilo que Deus te deu. Se for algo que dá para perder, você vai perder. E se for algo que não dá para perder, Deus vai de alguma maneira te comunicar que você não está cuidando bem daquilo que Ele te deu. Seja a sua família, seja os seus filhos, seja o dinheiro que Ele está provendo na sua vida, seja a saúde que você tem, tudo aquilo que você tem. Deus está querendo dizer, eu faço o que não dá para fazer. Eu ressuscito o morto, mas cuidar dele, fazer o básico, fazer o simples, eu espero isso de você. Não peça para Jesus mudar um filho que quando erra você não disciplina. Porque se não tem a disciplina da sua parte, não espere que Jesus enche o coração dele de amor e de obediência, porque não vai encher. Isso cabe aos pais. Jesus não fez nada mais pela menina do que ressuscitá-la. E o resto ele deixou com os pais, por quê? Porque Jesus espera dos pais
a provisão, ele espera que os pais deem a disciplina, é que os pais deem a educação básica, é que os pais é que ensinem a religião certa para a criança, não é para aprender isso na escola, é os pais. E se os pais falharem nisso, eles estão deixando de cuidar daquilo que Jesus deu para ele. E isso aqui é o caso da menina, mas pode ser qualquer coisa que você receber de Jesus e não cuidar bem, ou você vai perder, ou você vai ser disciplinado por ele. E geralmente quem vive dessa maneira não herdará, nem entrará, que é a mesma coisa, no reino de Deus. Porque se você não está valorizando o que é terreno, como que você vai valorizar o que é celestial? Se você não for fiel no pouco, como que você vai ser fiel no muito? Porque Jesus compara as coisas de hoje pouco. 70 anos que você vive, 90 anos pouco. Quando Jesus vier, é um tempo bem maior. Então que nós possamos ter essa consciência. Fala, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Richard. Você acabou de assistir mais um culto aqui no Ministério de Restauração Rei Jesus. Quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação e te convidar para fazer parte da nossa lista de transmissão que está aqui no número de WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Também por meio desse mesmo número de WhatsApp você pode receber as informações necessárias para abençoar financeiramente este ministério através do Pix. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.